Fala pessoal, esse aqui é o Conta Aí com o Denis Ribeiro e a gente começa o ano com o pé direito para falar de um assunto extremamente importante, que é o Janeiro Branco, é a conscientização da saúde mental. E nada melhor do que trazer dois profissionais incríveis que entendem do assunto para debater, para trazer esse assunto e informá-lo, que a saúde mental é muito importante. Eu estou aqui com a Érica Piazza, que é neuroterapeuta, e também estou aqui com o Rafael Carneiro, que é psicólogo. Mas antes da gente começar esse bate-papo, gente, eu gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Rafael, comece. Ok, primeiro quero agradecer ao Denis, à Érica, pela oportunidade de estar aqui e ter esse bate-papo com vocês, podendo falar de um assunto tão importante e muitas das vezes deixado de lado, né? Então, o Janeiro Branco, ele nasce a partir de uma necessidade da importância da conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. Nós temos visto, através dos dados, o aumento, os índices cada vez maiores de crises de ansiedade, depressão, né, que afeta a população e, de alguma forma, o mês de janeiro, né, que é muito importante trazer essa consciência de ressignificar, de trazer novas oportunidades e repensar muitas relações aí no mês de janeiro, né? Então, é uma campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental. E é uma oportunidade para que inicie, né, inicie um novo período, novos ciclos para a vida das pessoas. Muito interessante. Érica Piazza, se apresente também para nossos seguidores, nossos telespectadores, para que te conheçam melhor também. Que bom estar aqui, né, falando sobre a saúde mental, sobre o cuidado com a mente. Eu sempre fui apaixonada pelas formas de desenvolvimento do cérebro humano. E eu sempre acreditei que nós poderíamos desenvolver nossas potencialidades de melhores formas. E eu conheci o neurofeedback, fui para a área da neurociência e estou aqui hoje atuando e dando o melhor de mim para as pessoas que me procuram. E nesse mês é tão importante a gente alinhar os cuidados com a saúde mental e trazer esse tema relevante para a sociedade. E eu gostaria de começar aqui com um alerta e uma reflexão. Muitas pessoas, elas morrem aos 20, aos 30, aos 40 e só são enterradas aos 50, 60, 70 anos. E essa reflexão é importante nós trazermos, porque às vezes as pessoas elas não vivem, elas estão sobrevivendo. Então essa reflexão é muito importante para trazermos aqui para o nosso dia a dia e para esse debate, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós temos 9,3% da população sofrendo com crise de ansiedade, 15,5% com transtornos de depressão. Além disso, nós temos também 470 mil pessoas afastadas por transtornos mentais em empresas. Então, está aí dados alarmantes que nós precisamos, sim, cuidar e falar mais desse tema tão relevante. Convidados devidamente apresentados, o tema aí que tá na ponta da língua, e é claro, né, gente, eu tenho tantas dúvidas, tantas perguntas para fazer, eu tenho certeza para você que está assistindo, você também deve estar cheio de dúvidas. Mas antes, não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e aproveita também, segue aqui os nossos convidados. Érica, vou começar com você aqui, é uma pergunta bem interessante. Quais os comportamentos mais comuns você observa em pessoas com baixa consciência emocional? E agora eu quero complementar essa pergunta, o que é uma consciência emocional? A consciência emocional é quando você se conhece, você sabe do que você gosta e você começa a desenvolver isso no seu dia a dia e aplicando. Então, muitas pessoas acabam não se conhecendo, tendo reações explosivas, elas são impulsivas e isso é uma somativa de problemas. Pessoas com baixa consciência emocional, elas agem por impulso, elas são explosivas, elas não têm o autocontrole. E muitas pessoas, às vezes, elas falam assim, eu estou mal. Mas quando você pergunta para ela o porquê que você está mal, ela não sabe dizer. E eu observo isso até no dia a dia, com adolescentes, com jovens. E eu chego às vezes e falo, bom dia, como que vocês estão? Estou péssimos, estou mal. Mas o que aconteceu? Não sei. Então, tudo isso é uma somativa que o nosso cérebro vem trazendo. E às vezes ele busca satisfazer em algo. Tem pessoas que acabam tendo a compra compulsiva, tem pessoas que acabam descontando na comida, né? Então, todos esses sinais aí mostram uma descompensação desse cérebro. Quando nós exercemos a consciência emocional, nós entendemos as nossas dores, compreendemos o que nós gostamos, o porquê que nós estamos sentindo mal, e aí tudo começa a se encaixar. Então, eu me conheço, conheço as minhas dores,
onde está vindo, por que que está vindo, e aí eu começo a entender. Então, isso daí é a consciência emocional. E ela é desenvolvida com a maturidade, ela é desenvolvida com os treinos de neurofeedback, ela é desenvolvida com as terapias. Com esse mundo acelerado, a gente não consegue parar para fazer essa reflexão. Tempo. É ouvir a voz de dentro, sabe? Ouvir o que nós estamos sentindo. Então, a gente acaba não tendo esse tempo e precisamos exercer mais isso. Só que, além disso, nós temos outras técnicas importantes, como a respiração, e que nós vamos falar mais adiante também, né? Vamos, agora quero agora mandar a bola aqui para o Rafael, nosso psicólogo aqui. A gente está falando sobre consciência emocional, como observar alguns comportamentos. Não tem pessoa melhor aqui que lida com comportamentos, com situações até muito difíceis, né? E então eu quero saber, Rafa, é possível mudar comportamentos sem entender as emoções que as sustentaram? Nossa, que pergunta, não. É difícil, né? Comportamento sim, é possível, né? Mas não é sustentado essa mudança sem essa consciência de uma necessidade de mudança. É muito importante o que a Érica trouxe em relação à consciência. Até por isso que nós denominamos que o mês de janeiro é o mês da conscientização sobre a importância da saúde mental, né? Então, é necessário ter consciência sobre a saúde mental, estabelecer relações saudáveis, né? É muito interessante, Denis, e aí vem a questão do amadurecimento, né? A importância de ter o tempo para amadurecer, ter o tempo para ter consciência de algumas coisas. E a gente vive um período de muita cobrança social e a vida real não é editada, né? A vida, o cotidiano, a rotina, a gente não faz cortes, né? Então tem que tomar muito cuidado nas comparações, da forma que a gente vê a vida numa rede social, por exemplo, ou fragmentos dos conceitos de felicidade, né? Porém, não se sustenta a mudança. Por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas, vai virar o ano, eu vou começar um ano diferente, eu vou começar uma dieta, ou eu vou começar academia, ou eu vou começar estudando. Então, inicialmente ela tem essa mudança. Aí chega até o carnaval, no máximo até o carnaval. Porque ela até tentou querer uma mudança, ela começou uma mudança, ou ela foi no embalo e na expectativa de outras pessoas, ou ela foi induzida por outras pessoas, ou induzida pelo calendário, ela foi conduzida a uma necessidade de mudança, mas não teve uma consciência do porquê da mudança, né? Por que realmente eu preciso mudar os meus hábitos alimentares? Por que eu preciso mudar a minha rotina? Por que eu preciso de um trabalho novo? Né? Por que eu preciso praticar atividades físicas? Por que realmente? É porque virou uma moda? É porque as pessoas publicam isso e isso viralizou e é o conceito de felicidade contemporânea? Ou porque realmente isso faz bem e eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem? Mas por que realmente eu preciso estar bem? Então, ter consciência sobre a necessidade de mudança são mudanças de comportamentos duradouros. Caso contrário, o comportamento ele até muda, mas a tendência é que ele retome ao mesmo estado de antes. Rafael, você falou pra gente aí sobre os comportamentos, né, sobre as emoções, como que sustenta tudo isso. Eu quero saber de você, qual é a relação entre cérebro, emoções e comportamento? Perfeito. Bom, é muito importante a gente entender um pouquinho o funcionamento do cérebro. Então, todas as nossas experiências, Denis, tudo aquilo que vivemos, desde o momento, desde a gestação, e todos os dias, cada situação, cada palavra que ouvimos, cada situação que contemplamos, cada leitura que fazemos, cada imagem, tudo isso vai sendo agregado no nosso cérebro. Todas as informações externas, elas vão sendo armazenadas. E tudo vai ganhando significado, tudo tem um significado para nós. Quando olhamos para qualquer coisa, olhamos para uma planta, ela traz um significado, um sofá, ela traz um significado, tudo tem significado. Quando olhamos, a gente tenta dar significado para todas as coisas. E quem é o responsável por todas essas informações? Quando a gente pensa, por exemplo, no objetivo de nós estarmos aqui. O que significa nós estarmos aqui? O que significa nós falarmos sobre consciência do comportamento, falar sobre o janeiro, a importância e a conscientização da saúde mental, né? Tudo isso tem um significado e o cérebro ele é responsável por dar significado, para buscar essas conexões, para tentar interpretar todos esses dados que a gente vai armazenando durante toda a vida, né? Então, é necessário nós entendermos isso, tá? Com essas informações e através do significado, a gente vai começar a sentir, a ter as emoções,
qual o significado e qual a emoção que traz a partir disso, o que eu sinto a partir disso, o que desperta a minha emoção. Quando eu vejo por exemplo, quando eu olho para uma criança e vejo uma criança chorando, como aquilo afeta eu, né? O que aquilo dentro de mim mexe comigo, o que representa aquilo para mim, né? Então, e uma coisa vai sendo conectada à outra. Então, embora são coisas muito bem definidas e separadas, ao mesmo tempo elas vão se conectando. Então elas têm uma relação muito grande. E aí também o comportamento, né? A partir desses dados podemos ou não mudar o comportamento, desde que atinja parte e traga também uma representação da importância da mudança. Bom, eu só mudo se aquilo for muito forte para mim e eu vejo ou sinto em mim uma necessidade de mudança, né? Caso contrário, eu não mudo. Agora a gente vai voltar aqui com a Érica, né, que é neuroterapeuta, né, que estuda aí as funcionalidades do cérebro, né, a nossa máquina aqui, né. Exato. Inclusive já tive a oportunidade de fazer meu mapeamento cerebral com a Érica, de fazer diversos treinamentos. E como isso mudou, viu, Érica? Como mudou positivamente a minha vida. Depois eu quero que você fale um pouco sobre isso também. Mas eu quero saber de você, né, você que estuda o cérebro, o que acontece no cérebro quando vivemos em estado constante de estresse e ansiedade? Essa eu quero saber, hein? O estresse, ele é até positivo em determinadas situações, quando nós temos controle, mas quando o estresse ele é crônico, já não é bom, ele é em excesso. E isso acontece que a nossa amígdala cerebral, ela fica mega hiperativada, fazendo com que o nosso sistema fique entre luta e fuga. Esse sistema, o nosso cérebro vai agindo de forma automática. Então ele identifica um perigo e ele vai reagir. O nosso córtex pré-frontal, ele já não começa a ficar trabalhando adequadamente. Então ele vai ficar disfuncional, a gente começa a esquecer, né? Imagina aqui nosso bate-papo. Se a gente começar a ficar nervoso, nosso cérebro já vai ficar mega ativado e nós vamos começar a esquecer as coisas. Dá um branco. Esquecer as nossas falas, né? E isso daí começa a dar o branco. E o nosso cérebro ficando mega ativado, nossas mãos ficam suadas, a nossa pupila dilata, né? Então é esse momento de luta e fuga. As nossas pernas, elas estão preparadas para correr, e o que é bom na funcionabilidade, que é o nosso cérebro funcional, ele acaba não funcionando de maneira adequada, né? Também tem o aumento do cortisol, que afeta o nosso sono. Muitas pessoas acabam procurando a terapia de neurofeedback por causa das questões do sono. Então, quando esse cérebro ele está mega ativado, ele aumenta, ele está em modo de luta e fuga, aumenta também o cortisol, que aí já não é legal e afeta várias funções do nosso organismo também. E daí a pessoa pode até adoecer, né? Exato. E nós vamos falar mais pra frente do adoecimento físico, né? Que o nosso corpo, ele dá sinais. Então, nós temos que ficar atento a esses sinais. E é muito legal esse bate-papo aqui, gente, né? Porque eu aqui, né, como intermediador aqui do bate-papo, como as pessoas que estão assistindo, pessoas que estão buscando ajuda ou tentando entender, tentando conhecer, e eu vou olhando as perguntas aqui, e muitas delas aqui acabam se encaixando comigo, né? Nesse período de transformação, né? No período de adaptação, nessa questão da consciência emocional, de buscar a paz interior, de entender que a minha paz ela é inegociável, que ninguém vai tirar minha paz, porque eu prezo pelo meu sono de qualidade, que eu prezo pela minha paz na minha casa, que eu prezo em fazer muito bem feito, que eu gosto de fazer. Então, muito daqui vai desenrolar muito para mim e tenho certeza que para as pessoas também. E nessa vibe aí de desenrolar, senhor Rafael, eu quero saber por que muitas pessoas, tá? Posso me incluir nessa questão aqui que eu achei legal, porque muitas pessoas sabem o que precisam mudar, mas não conseguem. Tô pronto, tô preparado. Ótima pergunta, Denis. Cada caso é um caso, né? Isso é muito subjetivo, né? Por que realmente eu preciso mudar? Qual a consciência que eu tenho sobre determinados comportamentos? Eu quero mudar para satisfazer alguém? Qual a motivação que me leva a essa mudança? De onde vem a necessidade de mudança? Realmente eu quero mudar? Então são questões que precisam ser respondidas. Por que eu preciso mudar? Por exemplo, a pessoa que tem um vício de bebida, ela sabe que a bebida está fazendo mal para ela, mas quando ela escolheu beber, ou quando ela bebe, qual o efeito que a bebida tem para essa pessoa? Por exemplo, quando ela sabe que ela precisa estudar para ir bem numa prova, mas de alguma forma ela não estuda, ela arruma tempo para tudo, mas fala que para estudar ela não consegue estudar, né? O que está em jogo na vida dessa pessoa? Porque de alguma forma ela se esquiva de estudar, ela sabe que precisa estudar, mas ela não consegue estudar. Né? É o que tira o prazer do estudo das pessoas. A princípio ela tem essa consciência de necessidade,
Mas e aí o desejo e a motivação dela é essa? O estudo para ela tem um significado para a vida dessa pessoa? Ou esse significado passa para ela, é passado para ela? Ou é os pais que de alguma forma pressionam para que ela estude, para que ela tenha a ideia de ela ser alguém através dos estudos? Mas para ela pouco se importa os estudos. Talvez ela não, a consciência dela não é o estudo. Não é a motivação Não, dela. não tem uma motivação para o estudo. Então eu sei que eu preciso mudar. Mudar para quê? Para me satisfazer, para satisfazer a minha vontade, o meu desejo, ou está condicionado a uma necessidade social, cultural, a uma pressão social. O mais importante é qual é a motivação. Saber é uma coisa, né? Não conseguir é outra, que passa por motivação. E que cada pessoa tem uma motivação diferente da outra. Tem uma ideia de mundo, de construção, de valores, de crenças completamente diferente do outro. Então é muito difícil generalizar uma resposta. Por que as pessoas exigem tanto que a gente mude? A gente cresce, né? A gente já nasce, você precisa mudar. Você precisa mudar, se você não mudar, você não vai ser ninguém. Se você não mudar, você, sei lá, você vai ser gordinho, não vai emagrecer. E depois a gente chega na vida adulta, né? Adolescente, principalmente adulta, eu acho que muita gente vai se identificar, em que o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, de viver, é colocada a xeque, principalmente para as relações. Eu vou falar da relação amorosa, principalmente, né? Porque a gente pode ser amigos, nós somos amigos. Eu não gosto do comportamento dela, mas eu não vivo com ela. Então, quando eu estou com você, é legal, é prazeroso e tchau. Né? Diferente de vamos construir e viver uma vida junto, né? Você quer viver uma vida junto comigo? Eu gosto de você, eu amo você. Mas tem coisa em você que eu não gosto. Que se você não mudar, não vai dar certo. Eu queria entender, né? Agora eu vou forçar do nosso psicólogo, são questões que eu observo muito nas pessoas, observo em algumas relações. Já fui questionado muitas vezes que eu preciso mudar, e enfim, eu não tenho relutância em mudar, nunca tive, mas eu acredito que a gente tem a nossa essência, eu acho que a gente se adapta em alguns momentos, não que a gente mude, a gente fica guarda, eu acho que todo mundo deixa guardadinho lá na caixinha, eu acredito que você me corrige, fica lá guardadinho, que eu preciso mudar, porque se eu não mudar eu não vou ter isso que eu quero tanto, e depois de um certo tempo eu acho que essa motivação muitas vezes pode se esvaziar, às vezes descer pelo ralo, e aqueles outros comportamentos que você tinha antes, que você era questionado, pressionado a mudar, eles voltam à tona. E às vezes voltam até com um sentimento de arrependimento. Eu deixei de ser quem eu era para agradar o outro. Eu fiz de tudo para me encaixar na vida daquela pessoa, eu me moldei. Eu deixei, sei lá, por exemplo, igual você falou, eu parei de beber com os meus amigos, eu parei de ir no futebol, eu parei de tomar um café com as minhas amigas, eu não vou mais a manicure, eu não posso mais cortar o meu cabelo curto porque o meu marido não deixa que ele quer o comprido. E é muito complexo, acho que eu vou trazer isso para você, porque a gente vive, acho que desde a nossa infância até a vida adulta, motivado, pressionado a mudar, porque às vezes o nosso comportamento ele não se encaixa ou ele não agrada. Seja a pessoa comunicativa demais, seja a pessoa tímida demais. Cara, você não abre a boca, você precisa conversar com as pessoas, fazer relações. Daí a pessoa fala bastante, mas você fala demais, você não deixa as pessoas falar. Então, é um desafio muito doido, porque somos pessoas, cada um é cada um. E eu quero, que você que ficou meio complexo, dentro da sua missão aí, ó, como psicólogo, tira essa dúvida, que eu acho que é só minha, acho que não, acho que é sua também, viu? Tênis, passa pela recompensa. Qual a recompensa? Né? Quando eu deixo tudo e quero um relacionamento, por um relacionamento, a recompensa passa a ser o relacionamento. Então você está disposto a abrir mão de tudo para aquele relacionamento, que no fundo é para te satisfazer também. Sim. Né? Aí o relacionamento não deu certo, bom, você perdeu a recompensa, e aí você desesperadamente começa a buscar outras recompensas. Então, e a vida é feita de recompensas, né? E aí a gente vai para aquela questão da infância, da criança. Só se você estudar, você tem boa nota. Se você comportar no final do ano, você tem o seu presente. Né? E as recompensas vão sendo apresentadas. Eu preciso me comportar para ter o presente no final do ano. Eu preciso me comportar, eu preciso ser bonzinho para ter o presente. Se eu não for bonzinho, eu não vou ter o presente no final do ano. Tá, isso é criança. Mas o adulto também é assim. Nós somos assim. Né? Então nós somos assim. Então o que está em jogo? O que está em recompensa? Às vezes, e quando a criança sabe que o pai, na verdade, ou a mãe, ou o responsável, não vai comprar o presente no final do ano? Né? A recompensa não vem, você lida com a frustração. No próximo ano, olha, você não deu presente. Né? Eu não vou ser bonzinho esse ano, eu vou fazer tudo o que eu quero. E o que eu quero? Eu quero estudar? Não, uma criança queria estudar, pegar um livro e querer estudar. Não, uma criança quer brincar, quer pular, quer jogar videogame, quer ficar no celular. Exatamente. Porque a recompensa está ali, naquele momento.
Ela não está trocando aquele momento de recompensa para um outro que ainda há de vir. Muitas das vezes, e aí é uma questão de discussão mesmo, né? Que a gente vai jogando a recompensa sempre na esperança, né? A esperança que vai melhorar, a esperança que muitas coisas vão... Então a gente fica sempre jogando a recompensa lá para ter a motivação necessária para ser pessoas condicionadas a uma cultura, a uma sociedade, a um projeto político, enfim, e aí por aí vai. Na nossa conversa aqui, que está sendo muito legal, sendo muito proveitosa, eu começo aqui a entender um pouco mais, né, das questões que a gente está trazendo, falando, né, sobre saúde mental. A Érica que estuda o cérebro, né, o Rafa, porque ele é meu amigo, tá, gente? Mas a Rafael, a gente já trabalhou junto, né, durante muito tempo, então a gente tem essa intimidade. Então, de vez em quando vai ser um Rafa aí para vocês, né? Que estuda também, que entende, que escuta, né? O Rafael é a pessoa que escuta muito, né? E a gente começa a entender, eu aqui, o quanto é importante que nos cuidemos, nos busquemos, que a gente possa buscar ajuda, que a gente possa entender de fato qual é o nosso papel no mundo, né? Qual que é o sentido disso tudo? Como a Érica falou lá no começo, né? Tem pessoas morrendo aos 20, aos 30, estão sendo enterradas aos 70. Achei muito forte isso. Achei muito forte isso. E é muito real, é muito verdade. Você acaba tendo contato ao longo da vida com muitas pessoas que você vê que as pessoas, ela só está existindo, né? Ela só está existindo, só está esperando o momento mesmo para morrer de vez, né? Para, na verdade, desencarnar, né? Porque às vezes ela já está morta há muito tempo por não conseguir, por não ter tido ajuda. Enfim, nesse momento pode ser que inclua até outras realidades, né, Rafael, no meio disso tudo também, né? Sabe o que é interessante, Denis? No momento em que a Érica falou sobre isso, que muitos não vivem, né, acabam sobrevivendo, acabam perdendo toda a oportunidade de viver, né? E há um tempo eu atendi uma pessoa e ela está muito cansada da vida que ela tem, né? E uma das falas dela foi muito interessante. E ela falou assim, falando para mim assim, ela falou, sabe o que eu percebi nessa última semana? Eu fui para casa depois da última sessão e eu fiquei pensando durante a semana e eu vi quantos defuntos eu carrego. E ela refletiu sobre isso, quantos defuntos, quantas pessoas mortas, quantas situações mortas ela carrega ainda na vida dela. E a gente refletiu que esses defuntos, eles deviam estar enterrados. No mínimo estar enterrado para que ela pudesse continuar. Mas ela não consegue largar esses defuntos. Que assombram a vida dela, que são fantasmas para a vida dela, que sobrecarregam ela e que continuam fazendo parte da vida dela. Né? Então é necessário muitas das vezes, se a gente quer viver, a gente tem que saber também enterrar o que morreu. Viver o presente. Viver o presente. Interessante, gente. Olha, eu vou sair desse bate-papo aqui, ó, muito mais evoluído, né? Érica, quero saber de você, profissional aí, que estuda o cérebro, a gente já falou um pouquinho, mas eu quero saber mais de você. Até explicar um pouquinho aí para as pessoas que não conhecem muito até sobre o seu trabalho, você já falou um pouquinho, mas para complementar com essa pergunta, ó, como que o mapeamento cerebral, o neurofeedback, né, ajudam a tornar o invisível visível? Olha que pergunta, tornar o invisível visível. Denis, o mapeamento cerebral, nós vamos treinar esse cérebro, nós vamos conhecer esse cérebro. Por que o invisível? Porque as ondas cerebrais nós não vemos, mas a pessoa tem comportamentos, às vezes indesejados, que o atrapalha no dia a dia. Então, o mapeamento cerebral, ele vai medir as ondas, vai possibilitar que essa pessoa conheça esse cérebro. Nós fazemos uma medição de 20 pontos, analisando tanto os olhos fechados, fazendo uma atividade, pode ser uma leitura, pode ser uma decodificação de símbolos, um cálculo, e nós vamos conhecer esse padrão cerebral. A partir daí, a gente define um plano de treinamento personalizado para esse cérebro. E o que é bacana é que essa pessoa, ela começa a entender esse cérebro a partir das suas ondas cerebrais, né? Nós temos a onda do sono, nós temos a onda da calma, a onda do estado agitado. Então, tem pessoas que acabam tendo essa onda beta, que é a onda de processamento, em momentos que ela está dormindo. E tem pessoas que, na execução de uma atividade, de uma leitura, por exemplo, ela apresenta ondas lentas, teta, delta, e isso impacta negativamente no aprendizado. Uma criança, por exemplo, ela vai para a escola e ela tem dificuldade no aprendizado. Por quê? Em determinados momentos ou idade, se espera umas ondas mais baixas para a criança.
Mas depois do desenvolvimento dela, nós já temos a base do que é esperado em determinados momentos. E o que é bacana que dá pra gente relacionar com a outra questão que nós falamos, é que a pessoa diz assim, ó, eu sei que preciso fazer, mas eu não consigo. Então, ela sabe, mas ela não consegue, por causa de padrões que esse cérebro veio criando ao longo da vida. Então, são padrões disfuncionais e esse cérebro já está acostumado a fazer isso. E ele faz no piloto automático. Para ele não gasta energia, é muito mais fácil. Então, ele faz isso no piloto automático. Ele não gasta energia e ele faz isso sempre. Então, ele precisa quebrar esse padrão. No neurofeedback, nós treinamos esse cérebro para ele reaprender padrões novos. Então, isso é possível com os treinos de neurofeedback. Então, nós não temos um corpo de uma hora para outra definido. Nós precisamos ir na academia anos. É a constância que nós estamos falando. Então, se eu alinho os meus hábitos com o meu planejamento, né, é essencial para a gente ver resultado. Então, eu assumo um compromisso de fazer a terapia, eu assumo um compromisso de treinar o meu cérebro, esse compromisso é comigo mesma. E eu sei que isso é importante, porque eu tenho um objetivo. E esse objetivo, ele ficou claro para mim, aí eu consigo alcançar quando eu quero. A pessoa não está na sessão imposta, ela está ali porque é importante para ela, ela tem um objetivo de melhoria. Assim como a gente vai na academia, o que a gente quer? Corpo, a qualidade de vida, então a gente procura isso e os treinos também é possível. E o importante é a gente falar que nós não rotulamos no neurofeedback. Então, esse é autista, esse é TDAH, eu não sei o que ele é. Nós simplesmente treinamos cérebros e construímos novos padrões funcionais. O que estava disfuncional, ele vai ser trabalhado para que ele tenha melhora. Melhora no sono, melhora no comportamento, né? Melhora nas emoções, é isso. Érica, eu quero saber também de que forma que podemos compreender o funcionamento do cérebro favorece escolhas mais conscientes. Então, o nosso tema de hoje é sobre a consciência emocional, né? Então, eu vou me conhecendo com o passar do tempo, lá na minha infância, como o Rafael falou, importantíssima reflexão, e eu vou me conhecendo. Então, nós temos as escolhas reativas, que elas passam a ser escolhas conscientes. Então, essas escolhas reativas é mais ou menos assim, eu tomo lá e dá cá. Então, eu bati, eu vou devolver. E não é assim. Então, a ação consciente é quando eu recebo, mas eu consigo pausar para depois eu dar minha opinião ou eu expressar o meu sentimento. Então, essa consciência emocional é isso. É eu parar, eu ter essa pausa para que eu consiga responder. E isso, Denis, é muito importante porque quando você começou a fazer os treinos, você era explosivo. Você lembra Mais ansioso, impaciente, né? Então, se a gente pensar nessa reação e a consciência de parar, pensar no que o outro falou para depois responder, é um cérebro que ele está avançado. É um cérebro que ele consegue se autorregular. Rafael, a gente estava falando sobre consciência, né, emocional, como lidar com isso. Eu quero saber de você quais sinais o corpo e a mente eles dão quando algo não vai bem. Ótima pergunta, Denis, e é muito importante falar sobre isso, que o nosso corpo realmente ele dá sinais que a mente não está legal e que não caminha bem, né? A Érica depois pode até complementar um pouquinho na resposta. É muito importante, Denis, a pessoa ter esse autoconhecimento, fazer essa própria análise, né? Ela conhece o corpo, a própria pessoa conhece o seu corpo, quando o corpo reage a determinadas situações. Imagine que somos colocados diariamente numa situação de estresse, né? Onde tem ali toda uma cobrança, por resultados, né? Então o corpo ele vai começar a reagir a determinadas situações, né? E aí, aquilo que eu disse no início, imagine assim, que o cérebro ele retém todas as informações, ele retém de alguma forma todo o significado de tudo que está à nossa volta, né? Mas imagine que esse cérebro começa a ser bombardeado com diversas informações e que não há não há um espaço onde essa conexão de informações ela possa fluir de forma natural, onde ela possa ser pensada, onde ela possa ser refletida, onde ela possa buscar.
vivemos aí uma sociedade que cada vez mais quer respostas imediatas para diversas situações, né? Nós, muitas das vezes, somos tragados a essa demanda de respostas imediatas. Pô, o nosso cérebro não foi criado para isso, né? Nós queremos viver cada momento tem significado, cada momento tem a sua própria resposta. Há uma necessidade de amadurecimento de resposta. Quando é necessário nós darmos respostas imediatas, às vezes não estávamos maduros para aquela resposta, né? E aí somos cobrados também de uma forma social, somos cobrados de uma forma muito responsável pela sociedade. Agora você imagina que toda essa dificuldade que o cérebro encontra em dar uma resposta, ele fica pressionado a dar uma resposta. Só que ele não tem uma resposta, né? Mas para aliviar o cérebro, ele acaba dando uma resposta no próprio corpo, atingindo o próprio corpo, né? Então imagine que diante de um contexto onde ele se sente ameaçado e ele não consegue sair de uma determinada situação, ele fica criando diversas possibilidades, né? Ele fica imaginando diversos meios, diversos caminhos que podem ser tomados, mas mediante a ficar pensando nesses diversos caminhos, de alguma forma ele vai também acrescentando as informações no cérebro, né? E aí, qual é a resposta que ele dá? De um cenário imaginário, de pensar várias possibilidades, de imaginar várias situações, o que vai acontecer comigo, se eu fizer isso, o que vai acontecer, mas mês que vem, o que vai acontecer se eu não estiver trabalhando, se eu chegar e pedir a conta, onde que eu vou trabalhar novamente, eu já tenho essa idade, eu não vou conseguir outro serviço, como que eu vou pagar o aluguel, como que eu vou fazer a compra, né? Então, imagine um pai de família que está sendo pressionado no ambiente de trabalho, e ele não está feliz naquele ambiente. Você imagina que o cérebro dele já não está feliz naquele ambiente, ele está sendo pressionado por resultados naquele trabalho, e aí ele começa a pensar em tudo. Ele vai sobrecarregando o cérebro dele a uma resposta. Esse cérebro vai aguentar? Não. Muito possível que não. Então vai sentir cansaço, talvez ele não consiga dormir bem, porque o pensamento vai estar agitado sobre as coisas que podem acontecer, o que já estão acontecendo. Você imagina? Então, imagine que o desespero, o cansaço começa a tomar conta. Quando o cansaço, ele não dormiu a noite toda, ele vai trabalhar. Ele vai ser produtivo, essa pessoa? É muito pouco provável, porque ele vai estar cansado. Ele vai dar menos resposta no trabalho. Menos resposta no trabalho. Qual o nome a ser demitido na próxima leitura de fábrica? É muito provável que seja o dele. Então, imagine essas informações estar ali, dentro dessa pessoa. Agora, imagine esse pai de família que está correndo o risco de ser mandado embora e precisando ir para o mercado e fazer uma compra, por exemplo. Ou ele está precisando comprar uma coisa parcelada, algo parcelado. Ou ele entrou numa dívida, por exemplo. Olha quantas informações vai sobrecarregando a cabeça dessa pessoa, o cérebro dessa pessoa. E ele quer uma resposta para aquilo. O cérebro não consegue trazer situações futuras para o presente, né? E o corpo dele vai reagir diante de tudo isso, né? Ele vai encontrar um meio para lidar com isso, né? Ele vai tentar anestesiar muitas das vezes essa dor dele. Como que ele vai anestesiar isso? É muito provável que ele queira aliviar esse momento de tensão, abrindo uma cerveja, talvez, passando no bar, tomando uma cerveja, que vai resultar em outras consequências. Ou às vezes até tomando um remédio sem prescrição alguma, porque um amigo falou que aquilo é bom para dormir. Imagina. E o corpo vai reagindo a isso tudo. A alimentação, ele não vai conseguir se alimentar bem, o corpo não vai conseguir usufruir da alimentação correta dessa pessoa, porque às vezes ele precisa de algo. Então, assim, o corpo vai trazer respostas, sim. O corpo lhe dá sinais, né? Rafael, pegando o seu gancho aí que você falou, né, que você trouxe explicações, né, sobre os sinais que o corpo e a mente trazem para o corpo, vou perguntar para a Érica. Ansiedade, insônia e irritabilidade podem ser vistos como pedido de ajuda ou é frescura? Todo mundo agora tem ansiedade. Muitas pessoas ficam falando que é frescura, né, Denis? E essa questão, ela acaba pegando o gancho no que o Rafael falou, né? Então, o nosso cérebro, ele mostra sinais. Quais são os sinais? Os nossos sinais físicos. Às vezes, a gente tem muitas dores de cabeça. Só que a gente não sabe de onde que vem essa dor de cabeça. Estou muito tensa. De onde vem essa tensão? Né? Então, nós temos que ver a causa raiz. Nós não temos que tratar o problema. Nós temos que ver a causa raiz, para depois a gente identificar de onde está vindo. Então, o problema aí, nós temos que falar, nós temos que identificar, porque se nós não identificarmos, o nosso corpo começa a gritar. E às vezes ele dá sinais pequenos, e depois ele vai aumentando esses sinais. E aí nós temos que resgatar
essa consciência que nós falamos até agora, né, de conhecer o nosso corpo, de parar um pouco e identificar essas dores, essas emoções que vêm desencadeando esses problemas físicos em nosso corpo. Gente, que delícia de bate-papo, hein? Mas tá chegando ao fim, né? Senão o povo vai matar a gente aqui. A gente vai ficar 5, 10 horas falando sobre saúde mental. É um assunto realmente importante, é um assunto que traz muita informação. E tá começando o ano, que bom começar o ano com uma informação pertinente, né? E que vai vir aqui no nosso cérebro e vai fazer com que a gente reflita. Érica, muito obrigada pela companhia, muito obrigada pelo seu conhecimento que você trouxe aqui pra gente. Mas para os telespectadores, as pessoas que estão assistindo, quer saber mais da Érica, como que elas fazem para te encontrar nas redes sociais? Eu agradeço imensamente esse momento, né? Que também para mim como profissional sempre é um momento de reflexão. Mas para vocês que quiserem saber mais sobre o meu trabalho, me sigam aí nas redes sociais, neurofeedback_Érica Piazza. E eu quero deixar uma mensagem aí para vocês, que o ano só está começando. Então nós estamos ainda em janeiro, é um momento que você pode mudar e planejar o seu ano. O nosso cérebro, ele gosta muito de regras claras. E eu sempre falo da boa e velha agenda, né, Denis? Sim. Então, tudo que é marcado, anotado, o nosso cérebro, ele gosta, porque as regras ficaram claras para ele. E eu alinho muito com os pais a organização agregada ao hábito e a rotina, que também são fatores essenciais. E outra coisa, Denis, em comemoração ao Janeiro Branco, eu sortearei esse mês um mapeamento cerebral. Então, todo mundo que está aí nos ouvindo vai ter presente esse ano, né? Eu não vou deixar ninguém de fora. Todo ano é um sucesso. Muitas pessoas às vezes querem fazer o mapeamento, mas por questões financeiras também não dá, porque o plano de saúde não cobre, né, Denis? Sim. Mas então é um momento que eu presenteio vocês para que vocês consigam aí, possam ter esse momento de prazer e conhecer o seu cérebro. Olha que fantástico, Denis. E isso vocês vão saber tudo lá no perfil da Érica, em @neurofeedback Érica Piazza. Facinho de achar, hein? Participem, hein? Fica ligado, hein? Agradecer também ao Rafael, psicólogo. A gente, como eu falei pra vocês, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, estar aqui conversando, batendo papo, trocando essa ideia, é muito valioso, é muito grandioso. Eu saio daqui hoje, ó, com mais coisinhas aqui na minha cabeça, com muito mais informação, saio melhor do que eu cheguei, hein? Tenho certeza disso. Obrigado, Rafa. Na verdade, é eu, Denis, que tenho que agradecer pelo convite de estar aqui com vocês e tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre a importância do cuidado com a saúde mental. A Érica, eu agradeço novamente, já estivemos juntos na live, né, Érica? E é sempre um prazer muito grande poder falar um pouquinho do comportamento, né? Bom, para quem ainda não me segue, é @RafaelCarneiro Psicólogo, estou no Instagram, e lá também você que deseja aí fazer terapia, conhecer um pouquinho mais, você que nunca fez terapia e deseja conhecer ou iniciar esse ano, estamos em janeiro, me chama lá e vai ter lá todos os meios de comunicação certinho lá, tá bom? Um grande abraço a todos. E para encerrar esse bate-papo que foi maravilhoso, gente, não tenham vergonha de pedir ajuda. A qualquer sinal, peça ajuda, busque um profissional. Lembre-se que a sua saúde é muito valiosa e que sem saúde a gente não consegue fazer nada. E olha que profissionais maravilhosos que eu tenho aqui do lado. Muito obrigado, Érica. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Aproveita, deixa aqui seus comentários, curta esse vídeo, segue esse canal, deixa aí, ó, qual é a sua dúvida, que depois, ó, eles também vão acompanhando, a gente vai olhando, vai trazendo. Fica ligado nas redes sociais dele, que tem muito conteúdo bacana. Gente, um abraço para vocês. Até a próxima.